Olá para você que nos acompanha da Primeira-feira, sou Caio de la Justina e hoje estamos aqui com mais uma entrevista. O entrevistado de hoje é gerente de grandes corporações aí, multinacionais no estado de São Paulo e também em todo o Brasil, que nos últimos anos dedicou parte do seu tempo à literatura. Ele escreveu algumas obras voltadas para esse mercado da liderança, da gerência, mas também tem alguns trabalhos focados especificamente à cidade de Salto, como o seu mais recente livro, Antes de Nós. Então hoje, Paulo César Martins está aqui conosco. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, agradeço pelo convite e a gente poder apresentar algumas obras aí. Com certeza, a gente vai falar um pouquinho aí da experiência dele como gerente, como líder de equipes, e depois a gente vai entrar um pouquinho nessa parte da literatura, para ele contar um pouquinho de todos os livros que ele já escreveu, que você pode estar vendo aqui atrás da gente na nossa biblioteca que a gente montou com as obras que ele nos apresentou hoje. Vamos lá então, Paulo, o senhor já tem uma passagem por grandes empresas, né, alcançando cargos de liderança, mas eu tenho certeza que chegar até esses cargos não foi fácil, né? Quais os principais desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira? Primeiro, a preparação técnica, né? Então você tem uma base técnica muito forte, dentro das organizações você aprende muito, mas fora delas você tem uma base, então cursos, faculdade, pós-graduações e idiomas também, né? Eu aprendi ao longo da minha vida, total de 4 idiomas, falo inglês, espanhol, italiano e alemão. Italiano mais por causa da descendência, mas outros idiomas por causa da necessidade dentro das organizações. Eu tenho ali a formação voltada para a área de qualidade, tenho a formação em MBA, em engenharia de qualidade, muito forte também a formação na parte mais da produção, da manufatura, mas acima de tudo eu tinha um desejo de me desenvolver na parte de liderança, né? Uma certa vez um CEO da Siemens VDO, seu Sten Sorensen, ele dizia, poxa, esse cara tem um talento, a gente tem que colocar ele numa posição de gestão. Mas eu me questionava, mas o que ele enxerga em mim que eu preciso realmente me desenvolver? E eu fui entendendo que a liderança, ela é um pilar extremamente necessário para o desenvolvimento do profissional, não é somente a gestão. Gestão é diferente de liderança. A gestão você vai cuidar de processos. A liderança vai cuidar de pessoas, você vai liderar uma equipe, ela tem que se inspirar em você, você tem que ser o exemplo. Então, um desafio foi na formação realmente de liderança. Hoje em dia a gente tem muitos assuntos sobre burnout nas organizações, depressão, e vem de encontro, você tem que se preparar como pessoa, como ser humano, e o desenvolvimento nosso é constante. Então, você não é uma pessoa dentro da organização e fora dela, você é outra, você tem que ser quem você realmente é, mas obviamente, procurando ser o melhor ser humano possível. Então, a minha preparação, ela foi muito voltada nesse lado humano para complementar o lado técnico. E hoje qual que é o grande desafio em liderar uma equipe? Porque hoje a gente vê perfis dos mais variados, né? Você tem pessoas de diversas gerações trabalhando numa mesma equipe com personalidades totalmente diferentes, né? Sim, essa é uma pergunta muito interessante. Hoje você vê muita declaração de dificuldade da geração Baby Boomers com lidar com a geração Z, né? Dentro das organizações você percebe realmente essa dificuldade. Eu vejo que o grande problema não vem da diferença entre as gerações, mas da maneira como nós nos preparamos. Nós temos um déficit muito grande de preparação como pessoas, como líderes, de fato. E o primeiro pilar é você ter o autoconhecimento. Se você não se conhece, não tem como você ajudar os demais. E as gerações, obviamente que elas têm as suas diferenças, elas têm os seus desejos, elas têm outros valores, outras visões. E cabe a nós, como líderes, adaptar a esse desafio, né? A grande palavra no momento hoje é adaptabilidade. Mas eu tenho tido uma experiência muito boa com as gerações, eu consigo transitar bem entre elas e da forma como a gente acaba sendo transparente, isso ajuda muito. As gerações acabam falando aquilo que muitas vezes ela acaba não falando por acreditar, não ter aquela confiança, mas é ser verdadeiro, é ser transparente, é realmente
Você prometeu algo, cumprir. Se não deu certo alguma coisa, ser transparente o porquê não deu certo. E a geração de hoje, apesar de ser diferente das outras gerações, ela é perfeitamente adaptável à liderança, a se adaptar a ela e ter uma alta performance. Talvez até mais adaptável, né? Por todas as mudanças que... Muito mais, muito mais. Porque hoje em dia, você sabe, a velocidade das transformações é muito rápida. O senhor falou que foi alçado esse cargo de liderança, mas quando você foi colocado nessa posição, você já se considerava um líder? Ou quando que deu o estalo ali na sua mente e falou, não, eu sou um líder? Eu acreditava que eu não estava pronto. Mas com o passar do tempo, quando você vai estudando, você vai analisando, eu li muito sobre obras de Daniel Goleman, da inteligência emocional, René Brown, Simek, você tem várias literaturas disponíveis. No Brasil a gente não tem tanto, eu sentia uma certa falta, né? O pessoal faz treinamento de liderança, mas não é bem o cerne da questão. E eu fui descobrindo que, na verdade, você vem se preparando ao longo da vida. A partir do momento dentro de casa, com a família, você já é preparado para ser um líder. Porque o princípio da liderança são os valores. Então, se você tem uma família que transmitiu bons valores e que você praticou esses bons valores, o que esse CEO via em mim, que depois eu vim entender, falei, agora eu entendi por que ele me achava preparado, a resiliência que eu trazia dentro dos valores, a ética, a moralidade. Então, tudo isso faz parte de um líder. E as relações que eu tenho uma facilidade muito grande com relações, principalmente fora do Brasil, né? A adaptabilidade cultural, respeitar a cultura das pessoas. Então, essa minha atuação e vendo as obras, eu comecei a fazer algumas interligações. Falei, poxa, eu tenho um autoconhecimento muito bom. O grande equilíbrio que a gente precisa na vida, o autocontrole, você ter ali a autodeterminação, a empatia e relações humanas, você vai ajustando. Então, assim, depois de algum tempo fui ver, não, realmente eu estava preparado. Eu acho que era mais o medo de enfrentar do que realmente dizer que eu precisava ainda correr atrás. Ao liderar uma equipe, você encontra perfis dos mais variados e você também encontra pessoas que às vezes estão com um certo grau de capacidade para um desafio, para alguma tarefa específica e outras que podem estar bem à frente. Essas que estão bem à frente, que você às vezes você tem que fazer ela dar um passinho atrás. Como que é gerir toda essa questão entre essas pessoas? Aí nós entramos na questão da liderança situacional, né? Você tem aqueles que você precisa pegar na mão e ajudar, aqueles que você pode dar a camisa 10 para sair jogando. Obviamente que o perfil de cada um ele tem que ser analisado pelo gestor, você tem que fazer a leitura do ambiente e saber exatamente naquilo que cada um precisa ser desenvolvido, porque habilidades elas são treináveis. E tem aqueles que têm certas habilidades que se destacam. Então você usa o ponto forte delas para algumas atividades que dependem daquela habilidade. Às vezes você precisa fazer algumas movimentações, às vezes a pessoa está numa posição que não é a dela, ou ela tem uma habilidade melhor em outra posição, você desloca para outra posição, ela se destaca super bem. Mas isso é leitura, não só do gestor, mas também do líder, para você conseguir fazer essa movimentação. O segurar, né, ali o ímpeto, né, daqueles que realmente têm muito conhecimento, um ponto que a gente precisa trabalhar normalmente, quem tem essa habilidade muito desenvolvida, é a questão de você colocar ela numa posição que ela entenda que ela realmente é muito boa, você não pode tirar a motivação dela, mas gerar um equilíbrio para que ela saiba exatamente até onde ela deve ir e até onde ela possa auxiliar os demais para ir juntamente com ela. Que não Né? adianta ela disparar na frente se os outros ficam para trás, né? Exato, e também não dá para você segurar tanto ele, que senão você vai desmotivá-lo. Uhum. O senhor falou que aqui no Brasil hoje falta um pouquinho de literatura dessa parte de liderança, né? O senhor começou a fomentar essa biblioteca de liderança aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho como que foi esse processo, né? De passar toda essa sua experiência como gerente aí de grandes empresas para os livros. Além da experiência, eu acabei estudando muito sobre o tema, né?
Quando a gente tem lá as aulas de filosofia, muitas vezes a gente não dá bola, acha que é uma matéria chata. No final você acaba descobrindo que filosofia também faz parte de uma discussão, de uma formação sobre liderança. Então, a leitura foi um dos pontos que me levaram muito para a construção dos livros e fiz alguns cursos relacionados à liderança. É um curso muito bom em Harvard, né, sobre liderança, fundamentos da liderança. Fiz um curso por Yale, na Universidade de Yale dos Estados Unidos, também falando sobre liderança conectada. E tem um curso em Illinois que eu também fiz, né, uma formação voltada para gestão e liderança. Isso ajudou a fazer algumas moldagens, entendimento da questão sobre liderança. E essas experiências que eu vim trazendo dentro das organizações fizeram que eu falei, poxa, eu tinha um mentor, que também eu busquei, muito experiente, um diretor, inclusive de uma multinacional suíça, ele morava na Suíça, ele foi CEO na Suíça, que ajudou a fazer um entendimento, ele fez uma leitura 360 graus, inclusive, a meu respeito, para saber qual que era ali o momento que eu vivia, e ele pegou até comentou comigo, poxa, você está entre os 400 maiores executivos do mundo, aqueles que têm as habilidades necessárias para uma liderança. Então eu comecei a levar alguns desafios que ele passava, de transformar isso em literatura. Eu tinha comentado com ele que eu já estava escrevendo alguns livros, ele falou, divulgue. Então, a entrevista com o CEO, por exemplo, ele, apesar de parecer um conto romantizado, mas é uma história real, de um desafio de um CEO que veio desde analista até chegar aos desafios como CEO, e aí ele foi realmente mostrando o que tem do outro lado da parede que a gente não vê de uma sala de CEO. O Jogo que Ninguém Ensina é praticamente toda a experiência sobre a vida que eu tive como profissional, tudo aquilo que ninguém vai te treinar, é o que se passa nas organizações. Então essa é uma obra, inclusive, que tem sido adquirida no Reino Unido, nos Estados Unidos. Ela tem a versão dela em inglês, assim como Entrevista com o CEO. A outra obra que foi nessa linha executiva é O Gerente. Essa obra chegou até a editora Viseu. A editora Viseu, ela passou por um comitê essa obra, e aí eles entraram em contato, se apresentaram, falaram, poxa, a gente gostou muito, é uma obra referência para nível executivo, gostaríamos de publicar. Então ela deve ser publicada com o selo da Viseu, agora no mês de julho. Outra obra que também foi, que eu utilizei ali com os meus liderados, foi Segredos de uma Mente Inovadora, que também uma editora entrou em contato, a Apris. Ela falou, poxa, chegou ao maior nível nosso aqui, é uma obra que a gente quer publicar, e insistiram na publicação, deve ser publicada agora em junho. Essa obra, ela vai ganhar então esse selo da Apris, todas as outras obras são obras autônomas. E a Entre Vidas e Videiras, Entre Vidas e Oliveiras, ela toca mais no cerne da questão de valores, empatia, relações humanas. Então todas essas obras são da linha executiva, que eu chamo. A linha mais humana, então nós temos ali Como a Felicidade se Constrói, nós temos Olha a Cagada que eu Fiz, ela é um pouco pegada mais humorística, serve tanto para quem quer se desenvolver como ser humano ou como profissional. Tem a Minha Pequena Menina que eu fiz, que é já uma relação fraternal, né, para as famílias, é a história ali de como ser pai, né, como que isso aconteceu, o que eu aprendi, o que desenvolvi com as minhas filhas, até um ponto que a gente chegou aqui do Antes de Nós. Falei, poxa, tanta história, tanta pesquisa, e aí cheguei na história de Salto. Percebi que as conexões que eu tenho com a minha família, vindas da Itália, elas acabavam se entrelaçando aqui para Salto. E eles acabaram fazendo parte da história de Salto. Então, quando eles chegaram aqui em torno de 1900, Salto ainda era uma pequena cidade, né? Recém-transformada em cidade, né? Salto ela vila, se emancipou, né, em 1889, um pouquinho antes da Declaração da República, né? E aí essa obra acabou nascendo dessa forma. Então foi assim que foi se desenvolvendo, elas ficaram escondidas ali no computador, e aí esse ano eu falei, poxa, eu vou publicar.
Porque agora é fácil de Sim, publicar, agora né? tá tudo mais fácil, né? A gente já vai chegar no Antes de Nós, né, que é a sua mais recente obra. Vamos falar um pouquinho desses livros que você trata sobre liderança. Uhum. Às vezes uma pessoa qualquer aí que tem um cargo comum, digamos assim, né? Pega um livro desse pela capa e fala, esse livro não é para mim. Mas eu acho que não é bem assim, né? Esses livros, eles podem dar lições, dar direcionamentos que possam fazer a pessoa evoluir, né? Sem dúvida. É assim, muitas vezes a gente compra pela capa, né? Ver se a capa é bonita ou não. Mas elas são obras que a crítica, ela falou que estão essas obras no mesmo nível de grandes obras que a gente tem aí vindas de fora. E a gente sim tem sempre que aprender. A vida toda a gente aprende, enfim, você pode se desenvolver como ser humano, tem obras nesse sentido, você pode se desenvolver como profissional, e a melhor maneira de você se desenvolver como profissional é aprendendo, é adquirindo conhecimento. Você pode adquirir conhecimento com erros, sem dúvida, mas com os erros é mais difícil, né? Então essa obra, as obras, ela vem justamente para trazer esse conhecimento e pode desenvolver toda e qualquer pessoa que esteja interessada em conhecer as obras. A gente hoje passa um processo de que as pessoas deixaram um pouco a leitura de lado, né? Às vezes estão ali no celular, lê um textinho curto, alguma coisa assim. Como fazer, agora já entrando na parte de escritor, né? Como chamar a atenção do público para que ele pegue um livro, leia do começo ao fim e não apenas leia por ler, né? Mas extraia dali o conhecimento. Sim. Hoje em dia tem muitos professores, muitos que escreveram obras que atraem esse público através de palestras. Então nós temos exemplo do professor Clóvis de Barros, por exemplo, o professor Mário Sérgio Cortella. E a palestra, ela na verdade é uma pincelada, né? Ela é um convite a você ir para o caminho da leitura. E a leitura é conhecimento. Obviamente, com o avanço da tecnologia, é muito mais chamativo você buscar um meio eletrônico. E o ser humano, ele é movido à imagem, né? Ele é movido a um vídeo e acaba sendo mais chamativo do que você pegar e parar e ler. Então, algumas situações que a gente acaba atravessando é colocar alguns insights, é trazer palestras, é utilizar os meios como o Instagram, por exemplo, não como uma divulgação, mas um pedacinho, um frame do que traz aquele livro para atrair a atenção das pessoas para poderem ler. Isso não é um movimento somente no Brasil, a gente está tendo um problema mundial relacionado à redução de busca por leitura dos livros. Mas cabe a nós, como dizia meu professor de italiano Enrico, né, de piano a piano se va lontano. E o senhor também tem 2 livros, né, que tratam sobre a inteligência artificial. Queria que você falasse um pouquinho como que você chegou nesse tema, para escrever, formular toda uma literatura a respeito disso. Em 2023, eu havia saído da organização Mali e me interessei sobre o tema inteligência artificial. Estava no comecinho dessa última onda sobre inteligência artificial e eu me inscrevi num curso em Harvard sobre inteligência artificial. Eu queria entender o back... o pessoal fala, tem o front-end e o back-end. Eu queria entender o back-end de como é a estrutura da inteligência artificial. E eu comecei a perceber que tinha muita relação que eu poderia utilizar para melhoria de performance minha. Performance como um gestor. E a partir do momento que eu aprendi, a partir do momento que eu comecei a utilizar essa tecnologia, eu comecei a observar que eu tive uma melhora de 40% da minha performance, das decisões, da visão do negócio, dos dados, enfim. Eu falei, poxa, por que não transferir esse conhecimento? Então nasceram 2 obras sobre inteligência artificial voltada para a gestão, uma mais técnica, outra mais narrativa. Foi nesse momento que eu peguei e falei, poxa, nós precisamos nos adaptar a uma nova situação que o mercado tem trazido e que os CEOs têm buscado em gestores, que é o conhecimento sobre a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial ela tem 2 pontos, né? Ao mesmo tempo que ela ajuda, ela pode acabar servindo de muleta em muitas oportunidades, né? A pessoa ficar dependente da inteligência artificial e acabar não fazendo todos os processos. Como separar até onde a inteligência artificial pode nos ajudar e até onde
a partir daquele momento ela passa a ser um risco para uma empresa, para uma pessoa que está estudando, para toda uma sociedade? Tomada de decisão sempre vai depender do ser humano. A menos que daqui no futuro isso também a inteligência artificial consiga assumir. Mas nós não podemos utilizar a inteligência artificial para tomar decisão. A inteligência artificial é uma ferramenta que vai auxiliar na análise dos dados. Ela vai auxiliar na automação de algumas atividades, principalmente atividades repetitivas. Para isso ela é boa, mas para tomar decisão não. Aí que é o perigo. Você não pode acreditar fielmente na inteligência artificial, a análise ainda cabe à pessoa. Então é esse ponto que é o ponto de equilíbrio, o ponto-chave da utilização da IA. Sobretudo com os mais novos hoje em dia, como fazer para que eles não fiquem dependentes da inteligência artificial? É uma pergunta interessante essa daí. Hoje em dia tem muita gente utilizando a IA como se fosse uma consulta do Google, né? E criou-se realmente já a dependência sobre a IA. Outro dia eu estava dirigindo e, poxa, o semáforo verde, uma pessoa, um garoto novo, ele atravessando a rua de uma forma automática, sem olhar para os lados, parecia robotizado. E eu tenho observado muitos jovens assim. A dependência da inteligência artificial, ela realmente é negativa, mas se a pessoa não tiver a consciência, ela não tiver o autoconhecimento, se ela não decidir qual caminho que ela tem que tomar, ela parar e falar, peraí, a IA é uma auxiliar da minha vida, não uma dependência para que eu possa viver. Sem dúvida nenhuma, você vai trilhar um caminho incorreto, mas isso depende de cada um, depende do ser humano, a decisão é tua. Então é esse o ponto, depende da pessoa não ser dependente da inteligência artificial. É como os vícios que a gente tem na vida, depende dela própria não querer seguir aquele caminho, né? Uhum. E agora vamos entrar um pouquinho na sua mais recente obra, Antes de Nós. Essa daqui você faz puxa toda a história de Salto ali desde o tempo de Capitão Tavares, obviamente de uma forma bem reduzida, né? Bem sucinta. Fala um pouquinho desse livro. Esse livro, ele realmente nasce lá dos primórdios, que Salto ainda não era Salto, era uma vegetação, né, densa na região, um rio Tietê passando aqui. Nós éramos apenas um território da capitania São Vicente, e aí ele vem trazendo essa história a partir desse instante, passando pelo capitão Antônio Tavares, a construção da capela Nossa Senhora de Montserrat, que hoje é a igreja Nossa Senhora de Montserrat. Ela vem passando ao longo do tempo, os capítulos vêm sendo contados de 50 em 50 anos, né? Então ela começa com o capitão Tavares, transita para a Itália, para realmente a gente saber naquele momento o que se passava na Itália. Aqueles que não cruzaram o oceano, mas que iriam ser os antepassados daqueles que cruzariam, como que era a vida? O que fazia eles pensarem um dia, pensar em deixar o seu país mãe? E aí ela vai caminhando essa obra, fazendo essa transição por períodos de 1650 até chegar aos dias atuais, transcrevendo exatamente como que foi se transformando, Salto, como se foi se transformando na Itália, aquelas pessoas que transpassaram ali o Oceano Atlântico, para entender exatamente essas transformações. Até que chega no momento que Salto acaba se transformando numa cidade, a partir de 1889, quando ela foi emancipada, uma história de relação com a Brasital, dos italianos com a Brasital, com os armazéns da cidade e o povo saltense, até a gente ter o que a gente conhece hoje e que muitas vezes está somente na imaginação da população, porque já não está mais no formato, na forma que a gente conheceu, ou como se encontra ainda hoje, o prédio é Brasital, hoje é uma universidade ali, mas fisicamente você se remete a Brasital. Fala-se também muito sobre as escolas de Salto, a Escola Anitta, o Coleginho, as praças de Salto, enfim. É uma obra que chegou um momento que, quando eu assustei, já tinham 400 páginas, e eu tive que começar a condensar para um livro com 200 páginas, mais ou menos, para contar sobre a cidade. E a história toda desse livro não foi à toa, né? O senhor tem aí algumas raízes fincadas na cidade de Salto, né? Tenho. Apesar do meu sobrenome ser Martins,
Martins ele vem ali da região de Montemor, onde fixaram ali, ainda na época do reinado, né, ali do Brasil imperial, mas os meus descendentes ali de Montemor, do Martins, eles vieram de Portugal e Espanha. Agora, a linha italiana que chegou aqui no começo de 1900, finalzinho de 1890, ela já trazem os Mosca, trazem os Grilo, o Lucy, e aí você começa a fazer uma pesquisa, você consegue ver que algumas fusões, né, alguns sangues se encontrando, como os Martani, que também fazia parte da família que se uniu com os Martins, ou então Buzelli, que se uniu com o Mosca, enfim. Eu fui descobrindo quem eram os meus trisavós, meus tetravós, meus pentavós, e foi aonde eu vi que 75% do meu sangue é italiano, né? Então, foi muito legal a descoberta. Começou, na verdade, com aqueles que eu conhecia aqui, foi de trás para frente essa história, né? O senhor acha que falta literatura desse tipo, não apenas em Salto, mas em outras cidades? Afinal, aí a gente está falando de quase mais de 100 anos, 150 anos, de uma história que ela está, a pouco ficando bem para trás e as novas gerações não estão tendo conhecimento sobre ela. Muito. A gente tem algumas obras, sem dúvida, mas é no sentido mais pesquisa, do Ettore Liberelasso, por exemplo. A gente tem do Lenzi também, que acabou escrevendo obra, mas não focada realmente em uma forma mais completa. E Salto precisava de uma obra como essa. Salto precisava, no momento que se encontra, porque a gente tem um momento de transição agora. Nós temos quase 160 mil habitantes na cidade, muitos vindo de fora. Então era um momento exato de recuperar essa memória e apresentar o que é Salto para quem agora tem se tornado saltense, né? E dessa história toda aqui, o que o senhor extrai de mais interessante que hoje muitas vezes as pessoas acabam não conhecendo da história da nossa cidade? Tem muita questão ali que a gente não sabia, e muitos não sabem, fica mais ali no conto daqueles que moraram aqui. Sobre Salto teve a sua própria fábrica de refrigerante, que era situado ali onde o PIC acabou se estabelecendo. A própria história da Brasital, da Estrada de Ferro, né, que muitos não imaginam como que era, mas principalmente dos seus personagens, né? A gente veio o ônibus andando por Salto falando sobre Anselmo Duarte, muitas pessoas não sabem quem foi Anselmo Duarte. Muitos não sabem quem foi J. Silvestre, né, e que nasceu em Salto, e a sua importância para a cidade. Muitos não sabem, inclusive, quem foi Maestro Gaó. Né? Então, assim, passa ali saindo da estação, vindo para Barra, você passa ali Anfiteatro, Maestro Gaó, tem gente que pergunta, mas quem foi Maestro Gaó? Então, essa obra ela vem trazer a memória dessas pessoas, dessas personalidades que ajudaram a levar o nome de Salto para fora de Salto, né? Uhum. Com tantos livros que o senhor publicou, né, toda essa sua carreira aí, como que o senhor define o sucesso? Olha, o sucesso ele vem a partir do momento que você, além dos resultados, você visualiza a transformação que você conseguiu gerar nas pessoas. Eu fiquei muito feliz quando eu começo a receber reconhecimento de pessoas que eu transformei a vida, em comentários como, poxa, eu pegar um trechinho do LinkedIn e postar lá e falar, eu sou muito grato a você que foi o meu chefe, meu líder, pessoas que trabalharam comigo há 10, 15 anos atrás. Eu estava participando de um podcast essa semana, do Xandão, no Podcast Plus, e o pessoal interagindo ali, falando, poxa, exemplo de chefe, exemplo de líder, exemplo de vida. Então, a transformação humana, ela é fantástica. E não tem como se pagar um comentário como esse, de você saber que você gerou essa transformação nas pessoas. Esse é o grande legado. Eu acho que o grande desafio do sucesso é conseguir atrelar ele à felicidade, Exato. felicidade humana. Como fazer isso? É saber que todos nós somos imperfeitos, que nós vamos errar. É saber que não somos melhores que ninguém.
Então, o sucesso muitas vezes está ligado com o poder e as pessoas acabam esquecendo do passado, esquecendo ali de quando você também estava iniciando. Eu acho que o sucesso, a satisfação é que você tenha conseguido gerar uma transformação. Todas as organizações que eu passei, eu dei resultados e foram resultados que depois não conseguiram ser batidos por aqueles que vieram depois. Mas não é apenas a questão do resultado, mas é o legado que você deixa. Isso é o fantástico. E para a gente encerrar aqui, eu queria que você desse uma mensagem para aqueles que hoje, às vezes, estão naquele caminho de onde eu vou me encontrar profissionalmente, a que momento isso vai surgir na minha vida. A gente sabe que nada é de uma hora para outra, tudo depende de muito trabalho, muito esforço. Você tem uma carreira aí de mais de 2 décadas gerenciando, mas também não chegou lá colocado ali de uma hora para outra, né? Qual o recado que você pode dar para quem almeja chegar num cargo de liderança, de gerência, que possa tomar decisões que possam influenciar outras pessoas? Seja resiliente. Seja resiliente, sempre busque o conhecimento, seja humilde e se entregue de coração. Faça aquilo que te mova a paixão, não aquilo que te traga financeiramente algo que não se paga, é a felicidade. Quando você faz aquilo que você gosta, realmente a felicidade é impagável. Então, a mensagem que eu passo aqui para os jovens, para aqueles ainda que se encontram, uma busca do que fazer, se jogue e vá experimentando até você encontrar aquilo que realmente mova você a paixão. Isso, Paulo, muito obrigado pela conversa. Acho que deu para a gente extrair muito conhecimento aí de toda a sua experiência. Seus livros devem ser muito bacanas. Ainda não tive a oportunidade de lê-los, mas certamente aí vou fazer isso e devo aprender muito com o senhor. E acho que essa biblioteca sua aí não vai parar de crescer, né? Não, quem sabe, ainda tem obras aí, por exemplo, Antes do Alarme, que não está aqui, né? Que ela tem muita relação da questão do sono, para você também tem tudo a ver com performance. Quem sabe? Isso depende da inspiração conforme ela vai me tocando e decidindo colocar no papel. Então é isso. Paulo, muito obrigado novamente. Espero que seus livros possam chegar aí a muitas pessoas e que desse papo aí também alguém possa estar se beneficiando disso. Ficamos muito contentes com sua presença. E para você que nos acompanhou aí, deixa o like no nosso vídeo, siga nossas redes sociais e também siga o Paulo. Paulo, se quiser passar suas redes sociais aí para o pessoal te seguir, te acompanhar, fica à Tá? vontade. Eu tenho um Instagram, Paulo Martins, Luci, com 2 Cs, né? Luti, que a turma fala. Então, Paulo Martins, Luti. E tenho também, vocês quiserem acompanhar pelo LinkedIn, é Paulo-César-Martins. Perfeito. Então, tá dado o recado. Sigam também o Paulo nas redes sociais. A gente fica por aqui e até a próxima.